Iniciar então a nossa palestra agora. Já deu tempo de toler, tá bom? Eu sou a Renata, eu sou presidente da Liga de Psicologia Social e Direitos Humanos, a LAPSO, né? E é com grande alegria, gente, que eu, apresento para vocês esse projeto Vozes da Negritude, tá? Que é um grupo de estudos, né, que ocorrerá de 15 em 15 dias, aos sábados, tá? No horário de 14 horas, para que nós, né, população negra da Faminas, possamos discutir acerca da população negra, tá? Tendo em vista que nós vamos trazer nos próximos encontros obras de várias linhas teóricas da psicologia, análise, psicologia comportamental, existencial, humanista, que falam do atendimento, né, à população negra, né, da especificidade que tem no atendimento psicológico à população negra, né? E hoje, eu queria deixar de chamar minha queridíssima amiga Kênia Custódio, tá, gente? A Kênia, ela é pedagoga, né? Para começar, minha amiga de longa data, né, Kênia, já? Verdade. Uma pessoa, assim, muito bacana, gente, tanto quanto pessoa, quanto como profissional. Ela é pedagoga, ela tem uma caminhada muito bacana de educação antirracista, sabe? E ela tem toda uma bagagem muito interessante, ela trabalha com alfabetização e tratamento com crianças, né, e adolescentes com deficiência. Então, a bandeira da Kênia é a bandeira da diversidade, né? E que entra na questão também da educação antirracista, né, Kênia? Com certeza. Pode ficar à vontade para falar. Então, como a Renata, boa tarde para todos, meu nome é Kênia Custódio, eu tenho 36 anos, eu sou pedagoga, sou gerente da ONG O Bem no Campara e trabalho com alfabetização e letramento de crianças e adolescentes com deficiência e transtorno. E eu me descobri, né, coisa que realmente eu amo, que é acolher e dar aquela assistência humanizada realmente. E assim, quero agradecer a Renata, minha amiga, por ter me convidado, ter me dado essa oportunidade de dialogar com vocês um pouco sobre as minhas vivências enquanto mulher negra. E assim, queria bater um papo com vocês hoje sobre racismo. Em pleno século XXI, a gente tem que abordar esse assunto, né? É um pouquinho complicado, mas que acontece no dia a dia, e só quem sente na pele realmente sabe o quanto é sofrido. E assim, e antes de entrar nesse tema racismo, eu queria definir com vocês a questão do preconceito e do racismo. O preconceito é o conceito pré-concebido que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças e sentimentos. Então, o preconceito pode acontecer com qualquer grupo social, tanto quanto com as mulheres, que é bem típico realmente. Mulher no volante é perigo constante, tem determinados cargos também que mulheres não são aceitas, e se são aceitas, recebem um valor bem inferior quanto aos homens. Homossexualismo, pessoas com deficiência, isso tudo entra em questão do preconceito. Agora, quando a gente se fala sobre racismo, é a discriminação contra a pessoa pelo fato de pertencer a um grupo racial ou étnico. Estamos falando realmente, né, da cor. Como hoje eu vou falar um pouco sobre os negros, vamos falar um pouco sobre o racismo contra as pessoas negras. E assim, infelizmente, esse racismo é estrutural, já vem assim, enraizado na nossa sociedade, e é uma prática discriminativa, constitucional, cultural, histórico, interpessoal, dentro de uma sociedade. E afeta muito nós como negros, porque tem aqueles olhares, por mais que não seja diretamente, indiretamente, com olhares, com cochichos,
e sempre acontece. Eu trouxe até alguns relatos e depois eu vou partilhar com vocês. Dentro, né, desse assunto racismo, eu fui a campo, fiz uma pesquisa quantitativa com 54 pessoas negras sobre esse tema, se elas já sofreram racismo. 28 pessoas disseram que sim, 7 afirmaram que não, e 19 não souberam opinar sobre o assunto. O que eu consegui compreender nesses 19? Já está tão enraizado que elas aceitam isso como se fosse normal. Chamar de criolinho, e que preto, se não faz cagada na entrada, faz na saída. Eles acham que isso tudo é normal. Então, eles não souberam opinar quando a gente estávamos conversando sobre. Então, essas questões entraram. Os que falaram que não sofriam racismo e os que não souberam opinar, porque a gente foi conversando, eu fui questionando algumas coisas e eles realmente não souberam opinar. E eu pude perceber nessa pesquisa também, em questão do colorismo. Quanto mais escura o tom da pele, entra mais a questão do preconceito, porque se for um pouco mais claro, a sociedade meio que aceita um pouco mais, que é um pouco da inclusão. Tanto que nesses 7 que me afirmaram que nunca sofreram racismo, são negros de pele mais claras, do olho mais claro. Então, eles foram mais aceitos na sociedade do que esses 28 que afirmaram que sofreram racismo, sim. São negros tintos. E aí, eu trouxe para vocês um pouco de alguns depoimentos que eu relatei aqui. Eu entrevistei, na verdade, eu vou começar a falar dos meus primeiros. Há pouco tempo atrás, eu entrei numa academia e eu pedi à instrutora para poder me auxiliar no aparelho. Era o meu primeiro dia de ficha. Ela virou para mim e falou assim que era para eu olhar no aplicativo, que no último caso era para eu procurá-la. Mas só que ela estava auxiliando todos ao meu redor. E a minha colega de pele clara, ela foi no outro dia e recebeu todo o auxílio dessa estrutura. Um outro caso também que aconteceu comigo foi quando eu trabalhava numa clínica de cardiologia. Eu fui fazer um eletro numa paciente, ela me pediu para colocar a luva para eu poder tocar nela. E não era esse procedimento, ela sabia muito bem, porque era uma paciente que sempre ia nas consultas. E aí foi relatado para a gerente, para o doutor, mas o doutor, vendo que era um ato racista realmente, ele pediu para ela voltar e eu realizar outro eletro nela. E seria do procedimento realmente sem luva, porque era assim que era realizado no consultório. E a última foi quando eu era gerente interna na ONG, veio uma pessoa e me chamou e falou assim, você deve ser responsável aqui pelo bazar, né? Aí eu falei com ela, claro, eu sou responsável pelo bazar e pela ONG toda, porque eu sou gerente da unidade. Ela ficou muito constrangida, ela saiu, nem chegou a comprar a peça, e aí você vê que isso acontece no dia a dia das pessoas. E aí agora eu vou trazer um pouco para vocês de alguns relatos, né, dessas 54 pessoas que falaram que sofreram racismo. Eu separei alguns que eu achei que marcaram muito as pessoas, porque elas até se comoveram na hora de falar. Uma até pediu uns 3 dias para poder relatar, porque ela tinha que digerir a situação, porque era algo que realmente feria ela. E assim, eu conversei com uma biomédica, doutora em estética avançada. Ela falou que quando ela chegou, né, para poder fazer o procedimento em uma paciente, ela olhou e falou assim, mas você que vai fazer em mim? Ela, sim, porque a outra está ocupada, mas eu vim aqui pensando que era a outra, a de pele clara. E ela falou que ela tinha até uma especialização, né, em estética avançada,
E essa pessoa virou para ela e falou assim, tá, não tem outro jeito, e ficou questionando ela para saber se realmente ela entendia do assunto. Ela usou os termos técnicos e depois ela falou, não, vou falar num termo mais popular para a senhora poder atender. Na hora que ela foi fazer o procedimento facial, essa paciente começou a gritar dentro da sala, como se ela estivesse ferindo, espancando ela. E foi exigido que a outra profissional branca que encostasse a mão nela. E aí a profissional veio, começou a fazer o mesmo procedimento e ela não falou nada. E ficou como se a branca entendesse e essa negra não. Um outro relato que eu trouxe foi de um bailarino, coreógrafo e pesquisador da cultura afro-brasileira. Ele me relatou que nesse tempo de pandemia, ele sentiu muito mais o racismo das pessoas, por questão de usar máscara, quando ele andava pela rua e as outras pessoas que ele conversou sobre isso, as pessoas se afastavam, atravessavam a rua e se agarravam à bolsa, com medo do negro com máscara roubar. Então, ele falou assim, que é um momento bem difícil realmente que acontece. E eu entrevistei também uma salgadeira doméstica. Ela me relatou que estava no ponto de ônibus e uma pessoa passou gritando, já não basta ser negra do cabelo duro, ainda é gorda. Ela me falou isso com lágrimas nos olhos. E dentre isso, ela relembrou que quando ela foi trabalhar numa casa de família, quando ela foi contratada, o filho virou para a mãe e falou assim, tinha que contratar uma negra para ficar aqui na nossa vivência? Então, assim, são relatos que realmente, para poder apresentar para vocês que isso acontece de forma gritante, ou acontece subentendido numa brincadeira, num olhar, mas que não devemos aceitar isso realmente. E eu também fiz uma entrevista com uma moradora do Quilombo, ela é mestre dos saberes populares e tradicionais. Ela me relatou que quando entrou numa loja para poder comprar um sapato, a vendedora não perguntou para ela qual seria a forma de pagamento, perguntou para ela se ela tinha condições de efetuar o pagamento. E assim, e o último relato que eu escrevi aqui também, entre vários, né, que me foi passado, foi de uma assessora comercial. Ela fazia todo o procedimento por telefone e um cliente quis conhecê-la. Quando chegou na empresa dela, ele olhou para ela de cima a baixo e falou, não é possível que você é a mesma que eu fechei o contrato. E ela, você estava esperando o quê? Uma pessoa branca? E ele ficou muito, muito, muito sem graça. Então, assim, é uma reflexão realmente que isso acontece e que não devemos aceitar as brincadeiras de forma nenhuma. Parece ser brincadeiras, piadinhas. Muita gente fala que é mimimi de negro, mas não é. É só quem realmente passa pela situação, sabe o quanto é marcante, o quanto fere, e isso fica marcado realmente, inibe as pessoas, se sente inferior realmente, e é uma atenção para dar realmente. E eu quero agradecer realmente a Renata por trazer esse espaço para essa reflexão realmente sobre a negritude. São temas que realmente devem ser abordados por todos, todos realmente têm que discutir sobre esse assunto, porque nós negros, sim, temos capacidade, temos vontade de aprender, de fazer, e muita gente ainda subestima se nós realmente conseguimos. Uma das vezes também foi quando eu fui dar aula, e eu fui no condomínio, e quando eu saí, tinha acontecido que a empregada da casa, que era branca, tinha falecido por causa de Covid. E aí todo mundo no prédio falou assim, nossa, mas ela era tão nova, aquela negra. Aí a mãe da adolescente falou assim, não, a negra é a professora da minha filha. A que morreu era de pele clara. E aí as pessoas ficaram assim,
Ah, eu achei que era a negra que era empregada, não a outra. Então, para ver que realmente subestimam a gente, não acreditam no nosso potencial, e é isso que realmente acontece. Agora eu quero deixar o espaço aberto, se alguém quiser relatar alguma vivência que já aconteceu com vocês também, podem ficar à vontade, ou fazer algum tipo de pergunta. Vocês vão usar o áudio, o chat, né? A gente vai usar desse momento até às 3 horas para a gente conversar, para debater, porque a gente está fazendo um bate-bola com a Kênia, né? A Melissa trouxe, assim, experiências pessoais, eu quero agradecer você ter trazido experiência, eu sei que não é fácil as experiências à tona, como você trouxe, então quero te parabenizar, né, pela coragem, né, e pela confiança de trazer dados para nós, né, em vista, né, gente, que é um sofrimento mesmo, né, o racismo é algo que ele pode, inclusive, adoecer a saúde mental da população negra, né, a gente vai ver mais para frente, nos estudos que nós vamos fazer, que tem autores aí da psicanálise que eu gosto, vou até deixar um spoiler já, que é a Neuza Santos Souza, que ela vai falar da questão do adoecimento mental em decorrência de racismo, né? Então, todas essas experiências que a Kênia traz, né, as decorrentes das experiências pessoais dela, dos trabalhos que ela tem feito com a população negra, né, desse engajamento dela, que é resultado desse engajamento dela, mostra para a gente isso, que a teoria, ela realmente, infelizmente, né, é uma experiência tão dolorosa que para a população negra, a gente tem que tomar cuidado para não se perder e não acabar adoecendo o nosso psicológico, as nossas emoções, né? Então, eu vou deixar em aberto. Caso vocês também queiram participar pelo chat, eu vou interagindo com o chat também. E podem interagir da forma que vocês acharem melhor, ou por áudio, vídeo, ou por chat, tá? O Deison está falando que o mais curioso é o descrédito negro, que ele de fato é racismo. E realmente, Deison. Né, Kênia? Igual a Kênia trouxe mesmo, essa questão de, né, às vezes, a gente que é negra, que é mulher, né, que a gente acaba sendo por 2 vezes mais a minoria social, por ser mulher também, negra, a gente sente muito isso na pele, né, Kênia? E a gente tem que, a gente sente que, por exemplo, a gente faz um esforço 3 vezes maior, 2, 3 vezes maior, por exemplo, um homem branco dentro das universidades, dentro, né, da vida profissional, para que a gente possa realmente provar que a gente é capaz. Então, o esforço que a gente faz, que é empregado para a gente mostrar que a gente é capaz, que a gente dá conta das funções que a gente exerce, que a gente estuda para exercer e tudo mais, ele acaba sendo muito maior do que do homem branco, por exemplo, né? O que o negro faz é muito, né? A gente está falando, né, especificamente da mulher negra, também entra com relação ao homem negro também, se a gente for comparar com a questão do homem branco. Ele tem que fazer muito mais esforço para provar que é competente, né? Justamente por conta desse racismo estrutural que a Kênia trouxe para a gente, que a Kênia bem definiu, né? Que normaliza o racismo, né? As práticas racistas. Quer um pouquinho, Kênia, essa fala do bem? Renata, repete, por favor, que ficou ruim o áudio. Sim, eu disse que se você quiser também comentar um pouquinho a fala do Davidson. Sim. Igual a Renata tinha falado, né, que isso tudo vem desde o período da escravidão, esse racismo estrutural que reflete muito no nosso dia a dia, e reforçando isso que a Renata falou, nós mulheres negras, homens negros, tem que se desdobrar 2, 3 vezes a mais para poder conseguir fazer as coisas e ter realmente a aceitação do outro, igual o relato que eu trouxe da minha amiga biomédica, ela tem especialização e mesmo assim as pessoas duvidam só pela cor dela
se ela realmente é capaz de ser uma doutora. Então, isso, infelizmente, acontece no nosso dia a dia. Que é triste, gente. E, Olha só. e trazendo um caso, e trazendo um caso curioso, que eu estava conversando com uma conselheira tutelar da região noroeste. Ela também é uma mulher negra, mas com uma pele um pouco mais clara, e ela falou assim que ela é até um pouco mais aceita por causa disso, porque chega as pessoas, olha direto no olho azul dela, e às vezes nem repara tanto na cor da pele. Mas ela falou que já sofreu sim, alguns tipos de preconceito, e ela achou curioso um dia que foi uma pessoa na regional, uma senhora, e ela estava contando um caso que ela trazia como verdade absoluta que contaram para ela na infância, que ela era negra porque ela tomava banho depois que os brancos tomavam, e aí a sujeira do corpo dos brancos penetrou na pele dela. Então, as palmas das mãos e dos pés eram um pouco mais claras, porque a sujeira não foi para essas partes. E ela contando aquilo como se realmente fosse uma verdade absoluta, que foi passando de geração em geração para ela, e ela tomou aquilo como verdade, que ela era negra por causa da sujeira dos brancos que ela tomou banho. Então, para a gente ver como realmente é enraizado, que foi passando de um para o outro, e a sociedade está dessa forma. Meu Deus do céu, que impactante isso. Isso só mostra, né, Kenny, que a gente ainda tem uma caminhada muito grande com relação à desmistificação do racismo, né? Eu costumo falar que o Vozes da Negritude, ele tem esse potencial, ele foi pensado pela Lapso, para denunciar de verdade a mecânica do racismo. Porque tem toda uma lógica por trás, inclusive capitalista, né, gente? O racismo, inclusive, ele estrutura o sistema capitalista. Por quê? Porque o racismo ele vai fazer com que as pessoas negras e as, né, consequentemente, negras, homens, infelizmente, sejam, por exemplo, uma remuneração menor, né, em decorrência do racismo, né? Então, assim, a gente vai ter ao longo dos estudos essas informações mais desenhadas para vocês, né, com relação às estatísticas, né, eu tenho um trabalho aí que eu estou desenvolvendo com a professora Luciana, em conjunto com a Lapso também, sobre essa racial no mercado de trabalho, sabe, que é a professora Luciana Gaudi, que é a nossa orientadora aqui da Liga, que a gente vai trazer depois para vocês, assim que ele estiver todo prontinho, a gente vai trazer para vocês esses dados, assim, que são alarmantes. Aquele site vagas.com, por exemplo, a gente fez uma pesquisa, a gente achou uma matéria, uma revista, falando que hoje em dia negros e brancos têm praticamente o mesmo nível de escolaridade, mas adivinha quem tem cargos de liderança hoje nas empresas? Não é a população negra. E olha que os negros têm praticamente a mesma equivalente, né, os estudos, assim, nível de estudo equivalente à população não negra. Imagina quem está lá nos cargos, justamente, em maior número, população não negra. E a população negra está em maior número em cargos operacionais. Então, isso, se não desenhar para a gente como racismo, gente, e mostrar para a gente que o racismo, ele estrutura o sistema capitalista, porque o capitalismo é benéfico que haja racismo. A verdade é essa, né? Não vou usar minhas palavras, não. A verdade é essa, né? Infelizmente, né? Então, assim, é bem complexo e bem difícil abordar essa temática do racismo, porque ela é muito complexa, né? Ela envolve outros fatores, né? Como, por exemplo, questões econômicas. É só fazer um comentário a participação do Davidson, ele está falando que ele falou, né, da questão do descrédito do negro, ele fala isso por experiência própria, assim, que ele já passou por várias situações, e que quem não é negro não acredita. Tipo aquela frase, você não é negro, é pardo. Verdade, viu, Davidson? E tem gente que às vezes me pergunta também,
E eu falo, né, não, eu me autodeclaro como negra, né? Eu sou assim, minha pele não é tão retinta. E nem por isso, como a Kênia diz, a gente não deixa de sofrer racismo também. Eu sofri, tem várias experiências também, que eu posso contar para vocês depois, mas é aquilo, as pessoas estranham quando eu falo, não, porque eu me autodeclaro negra, me considero negra e tal, que eu tenho, tem toda uma questão, né, gente, genética, familiar também, que a gente precisa levar em consideração, e as pessoas ficam assim, não, mas eu não te vejo como negra. Não, para mim, é negra. E tem aquela, né, infelizmente, aquela imagem de que ser negro não é legal, que ser negro é feio, sabe? De que o negro é associado a tudo que não é bom. Tem, inclusive, um ponto que a autora que eu comentei com vocês, a Neuza Santos Souza, vai trazer na obra, depois quem quiser, gente, pesquisar, eu tenho até essa obra também, que é o livro Tornar-se Negro. Ela era psiquiatra, analista, né, e escreveu esse livro com relatos, assim, de pessoas negras, da população negra, contando episódios de racismo e tentando interpretar esses episódios de racismo a partir da psicanálise, que ela era psicanalista. Então, depois, quem tiver interesse, pode procurar, ou pode me pedir, que a gente envia, a gente pode pedir lá no Instagram, que aí a gente consegue enviar, a gente dá um jeito de enviar ou para vocês, ou né? Enfim, mas assim, é bem complicado esse mecanismo, né, de racismo. Então, quando o Davidson traz essa vivência dele, viu, Davidson, quero agradecer sua coragem de trazer algo muito particular seu, não é fácil, né, trazer uma experiência tão assim, dolorosa, né, para esse momento. Eu entendo isso, te parabenizo pela coragem, mas é bem isso mesmo. As pessoas, elas tentam embranquecer a gente, né, a todo momento. Quando fala assim, por que você não alisa o seu cabelo? Eu acho que você fica mais bonita de cabelo liso. É uma tentativa de embranquecer a gente, né? E é algo que a gente não pode permitir. Igual eu falo hoje. A Kênia, que foi a minha maior inspiração para fazer a minha transição capilar. Pode parecer futilidade, mas para a gente que é mulher, por exemplo, isso tem um peso muito grande. Hoje eu falo que o fato de eu usar meu cabelo crespo, tal qual ele é, e respeitar a estrutura capilar do meu cabelo, é uma luta também política. Mulher negra. Então, assim, eu lembro que na época eu ainda alisava cabelo, a Kênia falou, por que vocês estão? Vai ficar tão lindo seu cabelo natural. Ai, Kênia, será? Olha para você ver, gente. Era esse racismo ainda que, infelizmente, a gente vai, né? A sociedade faz com que a gente internalize e isso vai mexendo com a autoestima da gente. Hoje eu consigo me sentir muito bem com o meu cabelo do jeito que ele é. Me aceitei. Por quê? Porque eu desconstruí esse racismo que estava dentro de mim. É importante também a gente fazer essa desconstrução. É fácil, gente, não é uma caminhada, né? E não é fácil fazer isso dentro da sociedade que a gente vive, que é extremamente racista, né? Que usa da lógica capitalista, inclusive, e do racismo para estruturar o capitalismo. Mas a gente, né? Assim, eu convido a quem quiser iniciar essa jornada, porque é libertador. Sabe? É libertador. E aí, Renata, eu sempre falo lá na escola que eu estou trabalhando, que a gente tem que trabalhar esse tema realmente, não só no Dia da Consciência Negra, mas já vim trabalhando com as crianças realmente esse processo, sabe? Sobre leituras afro-brasileiras, e não só deixar realmente para o Dia da Consciência Negra. Eu digo isso porque ano passado, quando eu estava acompanhando um aluno do 4º ano, a professora, no Dia da Consciência Negra, ela leu o livro O Menino Marrom, do Ziraldo. E a turma estava online, ficou apavorada, ficou olhando e falando assim, não, eu não quero esse livro, eu não gosto desse menino, esse menino me dá medo, olha a cor desse menino, esse menino parece com os caras que meu pai fala que entra dentro da casa e rouba a gente.
E assim, a professora não conseguiu ler o livro e passar a atividade que era fazer um desenho do menino negro. Então, assim, as crianças direcionaram a algo que elas não queriam, a professora não fez a intervenção, e ficou por isso mesmo. Era um belo momento realmente para entrar em discussão, por que estava com medo do livro, por que tinha medo do menino, né? Levantar, mas parecia que ela não queria esse tipo de conflito e deixou as crianças sair com essa concepção realmente que o menino marrom, elas sentiam medo e que poderia entrar na casa e roubar a casa deles, igual os pais tinham relatado. Então, assim, foi muito ruim esse dia, realmente. Nossa, eu imagino. E a gente vê que a criança, por si só, ela tem conceito, ela, né, Ken, a gente trabalha com criança há um certo tempo, a gente percebe, e assim, de onde que elas tiram a ideia de que, negro rouba, o negro faz isso, o negro dá, né? É assim, a sociedade que vai colocando essas coisas na cabeça, inclusive das crianças. Então, é bem complicado. Por isso que a gente também fala da importância da educação antirracista, gente. Adianta também a gente desconstruir, assim, é legal desconstruir de maneira política, mas a educação também, ela é fundamental, principalmente para as novas gerações. Uma educação que ela seja racista de verdade, né? E que respeite, de fato, a diversidade, que mostre para a criança que a diversidade, ela é benéfica, né? Em todos os quesitos, não só na questão da cor da pele, da raça, mas também, né, abrangendo aí a questão das deficiências, né? Do gênero, né? Com relação à orientação sexual, né? Então, é importante a gente, né, pensar também, e até que acredito que a gente esteja falando de maior número para futuros psicólogos, né? Inclusive na nossa prática enquanto futuros psicólogos também, né? Entender que há uma sociedade, como a Kênia bem trouxe, que estrutura esse tipo né, de definição, né? Então, é realmente algo assim que a gente precisa lutar até de maneira política. Só fazer com os meninos, que estou comentando no chat aqui de forma muito interessante, que o Davidson falou que leu um livro do autor chamado Jefferson Tenório, que é muito pertinente ao tema, que é o livro O Avesso da Pele. Eu não conheço, até agradeci a indicação. O Gabriel falou que esse livro também leu, e já vou anotar aqui na minha lista de livros. Eu estou lendo mais livros, assim, tem o da Djamila também que está na minha lista, né? O Anual Antirracista, e o do... E tem de um outro professor também, gente, que eu não lembro o nome, depois eu posso trazer para vocês também, que ele é ótimo. Samuel de Almeida, também. Eu não lembro o nome da obra, mas eu gosto muito também da forma que ele fala, escreve. É Silvio Almeida. Isso, Gabriel, obrigada. Silvio Almeida, isso mesmo. É porque eu assim, já tem um tempo. Então, a cabeça não é muito boa para guardar nomes, não. Às vezes falha. E é o Silvio Almeida, que é muito bom, ele fala de forma muito, muito interessante, e traz para a gente também essa dimensão do racismo, que é, assim, interessante a gente perceber, né, como o racismo, ele opera na sociedade, né, e como que ele faz, como que ele molda a opinião das pessoas. Isso que é o mais preocupante. O Gabriel falou que a Djamila Ribeiro também fala muito sobre o tema, ótima leitura. Obrigada, Gabriel. Eu adoro a Djamila também, acho que ela... E é uma pessoa, assim, que ela não teve... A gente não vê ela dentro da academia, né? É uma pessoa super competente, né? E a gente não vê ela atuando, assim, como, né? Fazendo trabalho dentro da academia. Então, é interessante lê-la também, né? Eu não vejo ela, assim... Até onde eu sei, ela não tem pesquisas ligadas à universidade. A pesquisa, ela faz muito por ela mesma, assim, né? Até onde eu sei, né, gente? Então, é interessante a gente ter esse tipo de leitura.
Mas é complicado, gente. Os tipos de vivências, né? Eu acho que se a gente perguntar infelizmente, se a gente perguntar para todas as pessoas negras, se tem alguma experiência com, né, com racismo e tudo mais, acho que sempre alguém vai ter algo para falar. Não é verdade, Kênia? Pelo que você trouxe para a gente com seus estudos, né? Se quiser falar um pouquinho dessa... É isso aí mesmo, Renata. Quando eu fui a campo, né, para poder fazer essa pesquisa quantitativa, olha só o índice, né, de 54 pessoas, 28 afirmaram que sofreram racismo. E aí falaram realmente com dor no coração, como que isso realmente aconteceu. Eles não puderam acreditar, sabe? E agora os 19 que não souberam opinar, dava para ver que tinha sofrido, ou talvez não quis relatar, porque, né, trazia algum tipo de sofrimento, mas é bem alarmante realmente o índice. Com certeza, o Davidson está falando que ó, mas meu travesseiro é o livro Um Defeito, de Ana Maria Gonçalves. Esse eu também não conheço, viu, Davidson? Obrigada aí pela sugestão. Vou anotar na minha lista de leitura. É importante a gente ter essa dimensão também, né, desses autores também, que ajudam a gente a entender como o racismo funciona, né? E a gente vê muito na prática. É igual a Kênia trouxe, né? Assim, a maior parte das pessoas que ela conversou, que ela teve contato de campo dela, assim, muita gente disse, né, de 50 e tantas pessoas, né, Kênia, 8 passaram por esse racismo. E aí, gente, eu fico pensando, sabe, Kênia, se todas essas pessoas que você entrevistou, se elas têm consciência que elas sofreram racismo, essas outras pessoas, fora dessas 28, será que elas têm consciência que em algum momento foi sofrido algum racismo? Pois é. Um, por exemplo, me falou assim, que não se permitia sofrer esse racismo, mas não é coisa que a gente se permite, né? Acontece com a gente realmente. Então, olha a concepção. Não me permito que isso aconteça comigo, que aconteça comigo. Se a gente tivesse esse poder realmente, né, de permitir que acontecesse ou não, aí ele entrou como se não tivesse sofrido. Pois é, às vezes a Neuza Santos Souza, que nós vamos trazer, vai falar muito dessa dimensão, Kênia, que você trouxe, desse relato. E muitas vezes esse racismo, a pessoa nem consegue perceber que, de fato, ela sofreu algum racismo naquele momento. Eu vou dizer uma coisa. A Kênia, ela é transista também, trança cabelo muito bem, faz umas tranças maravilhosas. E a primeira vez que eu fui fazer tranças foi com a Kênia. Ele trançou meu cabelo. E aí, eu já estava com o cabelo trançado, fui numa loja, moro em Contagem, fui numa loja aqui na região do Eldorado para comprar umas blusas. Eu estava do lado de fora, olhando as blusas e tal. É sério. Tinha umas outras pessoas olhando as blusas comigo, consequentemente meninas de pele clara. Aí tudo bem. Essas meninas foram embora e eu continuei olhando as blusas, porque eu estava muito indecisa de qual roupa que eu ia levar. Veio a gerente da loja, ela assim, né, pele clara, muito clara, abaixou a máscara, na época de pandemia, a máscara, chegou na porta da loja, sabe, olhando assim, mas sem tentar dar pista de que estava olhando. Eu estava de trança, né, gente? Aquilo desenhou assim, olha, eu não tenho vergonha de assumir a minha negritude. Então, as pessoas já leem com racismos também. Simplesmente, gente, eu deixei as roupas, né, que eu estava escolhendo, que já estavam no meu braço, que eu ia levar para o caixa para pagar, deixei todas as roupas de novo na arara que estava do lado de fora da loja. Deixei lá do jeito que eu tinha visto, né, antes de pegá-las para decidir. E fui embora e comprei, depois acabei achando uma loja de um casal negro, e comprei com eles as roupas, assim, fui super bem tratada. Então, assim, gente,
é uma situação que eu cheguei em casa depois, fui fazer reflexão, falei, gente, eu sofri um racismo, né? Porque a diferença de tratamento que eu tive de uma loja para outra foi muito gritante. Consequentemente, na loja que eu cheguei, que a vendedora era negra, a vendedora me abordou. Oi, moça, vem nessa loja, como que você está? Veio, me tratou com maior atenção, era negra. O dono da loja era negro, eles eram um casal, tinham uma loja. Então, assim, o tratamento nessa segunda loja foi totalmente diferente, muito mais acolhedor comigo do que na primeira loja. Então, assim, gente, isso só prova pra gente que, infelizmente, o racismo, ele está caras nas coisas, assim, de forma mais sutil, assim, de forma, assim, às vezes a gente nem percebe, na hora eu não percebi, eu simplesmente me incomodei, deixei as roupas e fui embora. Depois que em casa, né, eu fui fazer essa reflexão, falei, gente, eu sofri um racismo. Aí eu lembrei que eu estava de trança e tudo mais, e que isso, né, possibilitou esse racismo, porque às vezes também, gente, a gente afirmar a nossa saúde, né, como a gente vive numa sociedade racista, a gente vai sofrer esse tipo de dificuldade. Então, hoje, eu falo que ser negro no Brasil é um ato de resistência. É um ato de resistência. Sabe? Assumir a negritude, né? Seja com cabelo, com roupas de estampas mais étnicas, né? É uma forma de resistência. Né? Então, é por isso que eu digo que, por exemplo, o meu cabelo, usar meu cabelo crespo, tal qual ele é uma luta política de resistir ao que a sociedade tenta fazer conosco, ao tipo de embranquecimento que a sociedade tenta nos impor. Né? Então, só para trazer para vocês assim, essa dimensão, a Kênia trouxe essas contribuições, eu fiquei muito tocada e quis trazer também essa contribuição que até bastante recente, tem mais ou menos 2 anos que eu passei por essa situação, né? Então, só para a gente contar um pouquinho. Pessoal, eu já vou deixar no chat a lista complementadas, tá bom? Vocês, por gentileza, coloquem o nome completo, os dados todos certinhos, para a gente em breve disponibilizar para vocês os certificados. A gente estava com um problema no e-mail da Lapso, por isso a gente está com dificuldade, a gente está com a entrega um pouquinho atrasado de certificados, mas a gente já está resolvendo esse problema e assim que possível a gente já vai dar os certificados para vocês. A gente está aí que a gente só comunica com o setor de extensão da faculdade a parte do e-mail. Como o nosso e-mail estava com dificuldade para enviar, estava com problema na hora de enviar os e-mails para a extensão, então a gente teve esse atraso. Resolvido, e assim que possível a gente já envia o certificado de horas complementares para vocês. Gostaria de comentar, Ken? Eu quero realmente agradecer pela oportunidade de estar partilhando essas minhas experiências. Foi um momento de reflexão, agregou muito, sei que na vida de muitos, né? Porque essa troca de vivência faz a gente refletir, né, sobre até mesmo nossos atos, se a gente está aceitando ou não esse posicionamento do outro com a gente, e se tem lei, é para a gente denunciar realmente, não aceitar, não achar que isso é normal. Porque se nós temos nossos direitos, a gente tem que exercer sim, denunciar, falar e não se calar realmente. Pessoal, alguém gostaria de falar, de trazer alguma experiência, de comentar? Então, enquanto o pessoal vai pensando aí se quer falar, eu já vou de antemão, Kênia, te agradecer demais por ter aceitado o nosso convite. Saiba que foi muito especial esse momento que a gente passou aqui de conversa, para mim, para a Lapso, e acredito que para todos os presentes. Né? Quero agradecer também a presença dos colegas Minas que, né, viram e com bons olhos esse momento, que quiseram estar aqui, gente. E aqui, quero dizer para vocês uma coisa, a gente está aqui em pleno sábado de sol, véspera de dia da chamada de resistência também, falando sobre questão de racismo,
é um ato de resistência também. Então, quero deixar, assim, parabéns para todo mundo que participou, agradecer a presença, né? E já deixar marcado para vocês que dia 21, às 12 horas, já temos o nosso encontro aqui marcado, tá? De conversar sobre começar o nosso grupo de estudos aí. Tá bom? Gostaria de falar mais? Ei, Sim, pode falar. Ei, tudo bem? ei, é minha. Ei, Duda, essa daí é a Duda, Eu filha da tô minha muito amiga. orgulhosa de você. Também. Essa é minha querida Maria Eduarda, negra, né, Maria Eduarda? Boa tarde, gente. Boa tarde. E aí, Maria Eduarda? Tudo bem com você? Ei, Que fofura! Essa daí assume o black dela, as Agora eu origens, gosto do né, Maria agora eu Eduarda? gosto do meu black. Você está maravilhosa. Que linda! Obrigada. Tá linda. Conta a Obrigada, experiência que porque- você queria ter franjinha e a mamãe fez, né? Aham. Obrigada, Fá, por ter participado também. Por nada, Deus abençoe. Amém. Ô, Kênia, só antes da gente finalizar, o Davidson te fez uma pergunta. Ele está perguntando aqui no chat se você teve algum professor negro durante sua formação. Boa pergunta, viu, Davidson? Pois é. Tive uma professora negra. Uma. Todas as outras foram brancas. E ela, sim, trabalhava as questões étnicos raciais com a turma, e ela trazia, assim, a cultura afro. Ela sempre trazia temas para a gente poder discutir, mas só com ela realmente. Quando eu tive a matéria povos indígenas e afro-brasileiros, foi um branco que ministrou, sim, essa matéria. E realmente a gente não conseguiu absorver muito pelos relatos dele, porque não foi de vivência. Ele só transmitia aquilo que ele achava. Complicado. Uau, então vou agradecer, né, a presença de vocês, porque infelizmente nós sempre estourando. E aí, assim, é uma temática que dava para a gente falar horas e horas, né? Mas eu vou pedir permissão de vocês para a gente ficar por aqui, tá bom? Quero deixar um abraço a todos vocês, um abraço, viu, Kênia, minha querida? Tudo de bom. Obrigada, Renata, e eu quero agradecer a todos que participaram. Eu que agradeço, gente. Até um bom sábado para vocês, bom final de semana. Para vocês também. Feliz Dia das Mães para quem é mãe. Feliz Dia das Mães para quem é mãe. Tchauzinho, pessoal. Tchau.